lá, quase já a hora. Momento de renovação, lição 12. Tente já. Agora que você experimentou a violência em consequências lamentáveis, tente a brandura. A brandura impregna de paz, renovando as paisagens destroçadas pela fúria da violência. Depois que você sentiu o ácido destruidor do ódio, tente o amor. O amor consegue vitalizar com energias novas os organismos cadaverizados pelo ódio. Já que você conheceu de perto a amargura, vivendo-a por horas aflitivas, tente o otimismo. O otimismo é a terapia de largo alcance para erguer os que tombaram, vitimados pela amargura. Após o cerco nefando da calúnia, que atormentou demoradamente, tente a compaixão. A compaixão é o algodão que silencia a voz perturbadora da calúnia. Quando passem... Só um minutinho. A compaixão... Vou ler. Após o cerco nefando da calúnia, que atormentou demoradamente, tente a compaixão. A compaixão é o algodão que silencia a voz perturbadora da calúnia. Quando passem as horas lancinantes do desespero, tente a eficácia da confiança. A confiança reorganiza o ambiente e reajusta as peças das engrenagens morais que o desespero desarticulou. Neste momento em que a exaustão dos sentidos lhe fala da dolorosa realidade em que você se encontra, tente a fraternidade. A fraternidade logra a harmonia que a volúpia das paixões inferiores e as licenciosidades não consegue oferecer. Diante dos feitos perniciosos da malquerença, tente a bondade. A bondade desinteressada é bálsamo curador sobre as feridas purulentas que a malquerença dilacera. Em face das distonias que a mágoa consegue produzir, em quem lhe sofre a presença, tente a compreensão. A compreensão identifica melhor as necessidades dos atormentadores e dilui a solução virótica deixada pela mágoa. Em decorrência da insatisfação que o atormenta, tente o auxílio ao próximo. O auxílio ao próximo sobrepõe-se à insatisfação tormentosa e blinda com plenitude. Em resultado da indolência que o enferma, tente o trabalho. O trabalho é dínamo gerador que estabelece cadeias de força que mantém a vida. Tente o lado positivo da questão. Saia da posição negativa. Tente o bem, abandone o mal. Tente a luta edificante, liberte-se do marasmo anestesiante. E o Marcos Prisco finaliza assim: tente seguir Jesus, vença o mundo, antes que o ardes mundanos o amesquinhem e o destruam. Que assim seja. Assim seja. Vamos então agradecer a Deus, né? Bênção de mais uma reunião e convidar a dona Giseuda a fazer a prece inicial, tá? Senhor Jesus,
vez, Mestre, estamos aqui, Senhor. Todo esse grupo, Senhor, que faz a sua presença hoje na casa de oração, nesse domingo, Senhor. Os convidados desta manhã, para esse banquete, para esse aprendizado e para essa renovação. Que possamos, Senhor Jesus, nessa manhã, guardar, Senhor, toda essa mensagem nos nossos corações, mas também dividir lá fora, começando de dentro dos nossos lares, começando de cada um de nós, porque somos nós os escolhidos do Pai para estarmos matriculados nessa escolinha de Papai do Céu, nessa casa de oração, em busca da verdade. Senhor Jesus, só Tu sabes, Mestre, a necessidade de cada um de nós, tendo que caminhar, pedindo forças sempre, para que marcamos sempre esse encontro junto contigo, Senhor. Que essa luz que se faz nessa manhã, que está aqui, iluminando todos os nossos irmãos, cada um de vocês, sendo pacificados, tenho certeza, possa também ser levada a todos os lares, aqui em volta da casa de oração e lá fora, Senhor. Sabemos, Mestre, que a necessidade é tão grande, mas o Senhor, com certeza, está junto de cada um dos Teus filhos. Senhor Jesus, que possamos, Pai, ao partirmos para os nossos lares, levar conosco, Pai, muita luz, levar junto de nós essa mensagem, mas não ficar só, dividindo nessa estrada até os nossos lares. Que Deus abençoe o nosso grupo, que Deus abençoe o nosso encontro desta manhã. Que a paz continue com todos. Que assim seja. Então vamos olhar para a questão 404, né, do Livro dos Espíritos, que eu estudo o tema da manhã de hoje. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, a questão que foi dita 404. A pergunta: que se deve pensar das significações distribuídas aos sonhos? A resposta: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dita, pois for absurdo crer ser que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentimento que apresentam imagens que, para o espírito, têm a realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou avisando que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muito os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos das pessoas a se comunicarem com esses caros? Quando tem de certeza de que o visto realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou a ocorrência. Sobretudo, se o que observastes não vos passa pela mente quando em vigília. Então vamos lá, tá? Comprida essa.
Vamos lá para a explicação do Miramês. O Miramês facilita o entendimento. Então, lição 46, alusiva a essa questão aí, 403, lembrança de sonhos. A alma, no seu estado mais livre, durante o sono. Carlos, é 404. Ah, é 404? Ah, O significado É. dos sonhos. 404. Ainda bem que eu falei 403 antes. Então, capítulo 47, lição 404. O significado dos sonhos. Que se deve pensar sobre os sonhos. Muita coisa tem relação com os sonhos, que nada mais é que o espírito se liberta um pouco da pressão corpórea e vê, ouvir e sentir a vida espiritual. As interpretações descabidas dos sonhos e visões devem ficar no esquecimento, porque somente a verdade ficará de pé. Os sonhos nada mais são, já o dissemos, que a vivência do espírito em parcial liberdade no descanso do fardo físico. Ele passeia e aprende na grande escola espiritual, recolhe aqui e ali lições valiosas, de modo que a sua vida vai mudando e seu conceito em relação ao bem e ao mal passa a se modificar, sendo que ninguém regride, avançamos, pois em cada período que dormimos, tanto no plano espiritual, tanto no plano físico. Interpretar os sonhos, tal como eles se apresentam, é incorrer em erro, pois as suas variações são diversas no cômputo das ocorrências. Está chegando a hora dos sonhos se aperfeiçoarem e passarem a ser a realidade sem interpretações, porque a luz já se fará no seu próprio decorrer. Vou dar uma paradinha aqui para falar sobre essa interpretação, que muitos vão dizer que, e aí? E José do Egito lá naquela interpretação fabulosa lá, né, até mitológica pelo tempo, não tem muita gente, e até a Idade Média ainda tinha sempre um oráculo ali para decifrar sonhos. E tudo também, para mim, é uma certa forma, as pessoas que, não o que sonhou, mas as pessoas que interpretam, é uma forma também de mediunidade, né? Porque cada um vai usar as mensagens na qual ele entende aquilo. Se você é um espírito que quer passar, que você está perto do desencarne, você acredita que o dente, nessa crença que sonhar com dente é morte, de repente ele vai usar essa simbologia para te orientar nisso ou naquilo. Quer dizer, é de acordo com o teu arquivo mental que ele vai usar ali as mensagens que acha próprio para te passar a informação. Então, tem essa forma de interpretar que eu acho até que é uma mediunidade. Eu creio que sim, porque o que acontece às vezes comigo nas reuniões mediúnicas, né? Me aparecem determinados quadros, determinadas situações, entendeu? Que eu me vejo ali como alguém que está assistindo o que está ocorrendo. E às vezes fica difícil de interpretar. Por que isso? Por que aparece isso? Por que eu estou, entendeu? Por que aparece na minha tela mental essa situação? E digo que é mediúnico porque muitas das vezes situações que se apresentam ali vêm a acontecer. Teve uma coisa que ficou muito marcante comigo, que foi quando teve aquela tsunami. A gente estava aqui na reunião e me apareceu uma porção de casas, sabe, desabando e sendo levadas pela água, casas de madeira, como o senhor estava falando, pessoas. Na hora, o que é isso? Por que eu estou olhando isso? Por que eu estou olhando? Aí daqui a pouco vem, né, o acontecimento. Uma outra situação foi um incêndio que estava acontecendo em Portugal na hora que a gente estava aqui. Eu até relatei, eu não sei se você vai lembrar desse fato, né, pessoal? Parece que eu estou vendo um fogo e as pessoas correndo desesperadas.
daqui a pouco veio a notícia, né? Saiu no noticiário que um grande incêndio estava acontecendo lá. Houve até uma explicação por parte da espiritualidade. Por que isso? Porque no momento de reunião, né, a espiritualidade se faz presente. Então, quando você relata aquilo ali, obviamente você vai fazer uma prece, como se fez ontem, né, pelo espírito ou pelos espíritos que estão vivendo aquilo ali. Mas é uma coisa que você, na hora, como é que você vai interpretar isso? Né? Qual o significado disso? Então, eu acredito que, no caso dos oráculos, né, serviam para isso. Era um médium mesmo que estavam fazendo aquela E o interpretação. interessante é a gente fica meio desesperado no porquê disso, visando só o lado material. Por que eu não posso ir lá assistir? Por que me veio isso e eu não tenho ferramentas? Mas a gente ignora o poder da prece em prol desses que estão desencarnando. Né? A gente tem essa mania de querer ser o Cristo, o Salvador, de ir lá intermediar e fazer acontecer. E esquece que o fazer acontecer, às vezes, mais importante é o sentimento, e não a ação em si, porque aquilo ali, de repente, é uma situação kármica, de resgate e tal, e teria que acontecer, e teria que ser daquela forma. Né? Eu fui 11 de setembro, eu estava fazendo um curso no Senador Dantas, naquele 11 de setembro de 2001, aí tinha saído para almoçar antes, quando estava começando a chegar, veio isso assim, o vento e um zumbido no meu ouvido, parece que está acontecendo alguma coisa. Quando eu cheguei no lugar para comer, estava todo mundo parado em pé, e estava passando um negócio do 7 de setembro, tinha acabado de ver as primeiras informações de lá do 11 de setembro acontecendo. Eu achei estranho por isso, no centro da cidade, a gente conhece a Senador Dantas, Eu estava lá, vindo o vento e eu ouvindo sozinho um zumbido. E você sentia que parece que as pessoas estavam mais, não sei se era porque era do almoço também, nessa Dantas com aquela batalhão ali, uma agitação. Ela sempre passava depois comigo, eu senti também uma coisa estranha, eu falei assim, caramba, todo mundo sentiu quando viu aquela reportagem. Aí vem, mas eu vi uma coisa ou outra depois. aí vem o que o primeiramente falou ali, você ou Miramês, foi você agora, de que você ter essas informações, né, e saber o que você vai fazer com isso, né? Independente do que esteja acontecendo, né, a gente já sabe que qualquer alertazinho que vier, opa, é hora de... Vamos Essa aí eu não quero. E ali foi 4 mil desencarnes, né, cara? Uma vez só, né? 4 mil e pouco. Agora tu Então, deu essa trabalho que é dá como para se se fosse um aviso, não é isso? A pessoa está num determinado lugar. Eu tive essa, vamos dizer assim, oportunidade também, mas só que para mim foi por um lado muito negativo. Eu me encontrava no Hospital Pedro II, trabalhava na esterilização, e eu vi a minha filha para lá e falei, alguma coisa assim já cedo, eu falei, vou levar ela hoje para o trabalho. Aí, lanchamos, coisa e tal. Aí, quando deu mais ou menos 1h da manhã, eu falei, Sheila, eu não estou bem. Ela falou, porque, eu estou com um pensamento muito forte lá em casa, a coisa lá não está bem. Ela, rapaz, você não pode falar para os teus colegas que nós vamos embora? Eu falei, não, se for embora agora, é um caso de morte, você vai ter problema. Ela falou, que isso, pai? Eu falei, é caso de morte. Aí quando chegou de manhã, nem tomei café, falou, vamos embora. Cheguei em casa, falei, aqui em casa deu alguma coisa, que fizeram de passagem, olha a cerca. Aí eu cheguei na porta, a porta estava meia baleada, sabe? Entreaberta. Eu cheguei, tinham roubado tudo durante a noite. Aí, o que acontece? Tinha dado ladrão. A Sheila falou, se alguém me contasse o que aconteceu, pai, eu não acreditava. O senhor, de lá do trabalho, sentiu o que aconteceu aqui. Eu falei, porque nós temos aquela ligação com as coisas, né? Com as matérias, com as coisas espirituais. Então, isso irradia onde quer que nós estejamos. Se nós estamos assim no caminho limpo. Se eu talvez fosse aparecer lá, na hora que eles estavam roubando, levando meus objetos, eu poderia até para uma queima de arquivo ter um problema. Então, quer dizer, eles levaram quase tudo. Ainda tiveram consciência de deixar alguma coisa lá de utilidade. Então, quer dizer, esse sintoma é real. Quem pode ter a melhor experiência é quem já passou. Só um instantinho, Carlos. Valdemir, Erlei, a parte física de vocês, com essas experiências, vocês sentiram alguma coisa, algum desgaste físico?
Não, comigo é aqui na mesa. Então, você sentiu algum desgaste? Cara, eu cheguei nesse dia, isso que eu ia falar, eu senti um desgaste físico. Quando eu cheguei em casa, eu estava casado com Simone. Cara, eu senti um desgaste físico com isso. Parece que o troço, parece que o que eu recebi, parece que me sugou a energia, cara. Eu cheguei, eu pegava aquele ônibus Campo Grande ali no Lavradio. Pô, cara, eu saí, cara, arrasado, e o meu físico, eu cheguei em casa, eu fiquei arrebentado, cara. O resto da noite, o resto do dia, que eu estava fazendo um curso, uma coisa, me consumiu fisicamente pra caramba. Eu senti um consumo físico. Claro, são retirados do trabalho da espiritualidade, com certeza, né? Cara, eu senti um desgaste tremendo físico. Desculpa. Por enquanto, a doutrina dos espíritos tem maior capacidade de revelar o desconhecido para a humanidade, porque não se baseia no interesse individual e material. Vejamos a vida dos verdadeiros santos e profetas na sua lucidez cristã. Os seus primeiros passos foram no desprendimento, renunciando aos bens terrenos. O resto fica mais fácil para ser dominado. Compreende-se que a vida feliz é aquela onde o coração não fica preso às coisas passageiras, limitando-se o seu uso ao necessário nos caminhos da vida. Mesmo o espírito mais leve pelo sonho, mais livre pelo sonho, no mundo espiritual, nem sempre se encontra frente a frente com o acontecido. A alma pode estar vendo e mesmo ouvindo coisas, tendo uma visão à distância. É por isso que o sonho é bastante engenhoso para ser desvendado. Mesmo quando se encontra uma imaginação fértil, ela pode ser intuição da realidade, lembranças no silêncio da consciência de sonhos que tiveram. O nada não existe em parte alguma. Existem sempre sinais da verdade em tudo o que se passa conosco. Compreende-se que a vida esplende dentro e fora de nós, mas nunca fora de Deus. Pensemos nos sonhos e busquemos sua perfeição. Há várias modalidades de elevação dos sonhos, que com o tempo se poderá descobrir. Sonhos e visões na urdidura dos homens que desconhecem a verdade servem para o comércio ilícito e podem desorientar muitas criaturas que extorquem o salário do pobre para iludir, plantar vento e colher tempestade que os farão sofrer as mesmas carências do que fazem carecer. Existe também a mediunidade em função nos sonhos. Existe também a mediunidade em função nos sonhos. Essa capacidade mediúnica pode muito fazer para o bem da humanidade, visitar e curar enfermos, consolar e amparar os tristes, levantar caídos e mesmo trabalhar para retirar das trevas irmãos prontos para entender e começar a aprender as primeiras lições de servir. Que Jesus abençoe todos nós, em todos os sentidos dos sonhos e visões, para que a luz se acenda em nossos corações, fonte de amor, para que a caridade seja um todo em nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário ou podemos partir para o outro? Vocês querem comentar algo? Ou bastante claro, né? Beleza. Beleza. Vamos partir para o outro, que é... Vamos ver se a gente lê tudo. Tem mais de meia hora. Foi bom ter entrado nessa parte hoje, que você vai passar a ter mais percepção das coisas à tua volta. Aqui vai dizer bem, de uma forma bem científica, o tipo de sonho e por que a gente não lembra dos sonhos por etapas.
Por isso eu vou pedir, gente, por favor, leiam, está aqui no grupo, a maioria de nós estamos no grupo, leiam, né, com antecedência, né, para poder discutir embasado, né? Então dá para a gente fazer essa leitura tranquilamente, tanto a que o Carlos vai ler agora, que ele tem colocado, quanto as perguntas. A gente sempre coloca aqui, né, os temas de estudo no sábado e no domingo. Mas a gente vê que o pessoal, poucos dão atenção. Então, teoria dos sonhos, o reformador, isso aqui é uma tradução da Revista Espírita de 1865. Quer dizer, deve ser, não sei. Vamos ver aqui. Teoria dos sonhos. É realmente estranho que um fenômeno tão vulgar quanto dos sonhos tenha sido objeto de tanta indiferença da parte da ciência e que ainda se esteja a perguntar a causa dessas visões. Dizer que são produtos da imaginação não é resolver a questão. É uma dessas palavras com o auxílio do qual querem explicar o que não compreendem e que nada explicam. Em todo caso, a imaginação é um produto do entendimento. Ora, como não se pode admitir entendimento nem imaginação na matéria bruta, é preciso que se creia que a alma nisto entra em alguma coisa. Se os sonhos ainda são um mistério para a ciência, é que ela se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual. Então a gente vai ver aqui uma intenção de te induzir ao lado espiritual. Porque você, não tendo noção, tu pode também, além de ver o lado espiritual, achar que é consciencial, inconsciente, alguma opção de formas psicológicas pode iniciar um processo de estudo, e não só o espiritual, né, como que eu boto aqui. Procura-se a alma nos refolhos do cérebro, enquanto ela se ergue a cada instante à nossa frente, livre e independente, numa imensidão de fenômenos inexplicáveis, tão só pelas leis da matéria, notadamente nos sonhos, no sonambulismo natural e artificial e na dupla vista à distância. Não nos fenômenos raros, excepcionais, sutis, que exigem pacientes pesquisas do sábio e do filósofo, mas nos mais vulgares. Lá está ela, parecendo dizer: olhai e me vereis, estou aos vossos olhos, e não me verdes. Vestes-me muitas e muitas vezes, vestes-me todos os dias, até as crianças me veem, o sábio e o ignorante, o homem de gênio e o idiota me veem, e não me reconheces. Mas há pessoas que parecem ter medo de olhá-la de frente e de adquirir a prova de sua experiência, de sua existência. Quanto aos que a procuram de boa fé, até hoje lhe faltou a única chave com a qual a teria reconhecido. Esta chave, o Espiritismo acaba de dar pela lei que rege as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, auxiliado por esta lei e pelas observações sobre que se apoia. Ela dá dos sonhos a mais lógica explicação jamais fornecida. Demonstra que o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, a penetração do pensamento não passa de variantes e de graus de um mesmo princípio. Mas tem um detalhe. Peraí, deixa eu terminar aqui para ele falar o que é esse princípio. A emancipação da alma, mais ou menos desprendida da matéria. Fala aí, amigo. O sonambulismo
as pessoas agem como se tivesse consciente. Entretanto, dizem que não deve despertar as pessoas, porque poderá ter um colapso, um problema qualquer desse sentido. Aí não consta nada disso. Consta. O finalzinho. A emancipação da alma, mais ou menos desprendida da matéria. Então tem aí todo nuances e nuances desse desprendimento da alma do corpo. Eles numa dessa a pessoa pode até fazer uma loucura, sei lá, sair. Lá em casa já teve um caso assim, Natal, meu filho, que desencarnou. E ele, de vez em quando ele acordava e já ia direto pela porta para abrir a porta. A gente tem que ter estudo, não cuidado, que cada um vai receber o que é teu. É verdade. Cada um vai receber o que é teu. E a gente tem que entender essa particularidade para assumir a responsabilidade. Uma mãe, como eu disse aqui na reunião passada, vai botar a culpa do filho drogado ao traficante. Em cima daquela posição de que meu filho é um drogado, meu filho vai acabar morrendo, meu filho vai ser um delinquente, ele tem que vivenciar aquela situação, porque há dentro do consciente, do inconsciente dele, um vazio. E aquele vazio, a família, os pais, a mãe não conseguiram preencher. E aí ele se acha ali, naquela droga, naquela situação, um preenchimento. É como você andar num deserto e ver uma miragem. E você falar, não tem nada ali. Ele fala, mas eu estou vendo. Não adianta você querer, ele acredita naquilo e ele tem que vivenciar aquilo. O problema todo é dos pais não amar aquele momento que é... Não é determinismo isso, ele tem que passar por aquilo. Não tem meio da gente... Não, ele não tem que passar por aquilo se ele não quiser passar. Sim, mas ele por si mesmo, como é que faz? O que faz? Qual seria Amar. Como assim amar? Porque você vai ter que violentar, querendo botar a sua posição. Porque você vai estar com medo do desencarne, com medo de... Tirando toda essa coisa, eu digo assim, qual seria a proposta? O que poderíamos fazer para amenizar aquilo ali, para ele passar por... Olha só, primeiro ele foi para aquilo ali por uma rejeição ao grupo onde ele se encontra. Isso, aí a família já teve a sua cota de responsabilidade. E aquela rejeição é um espaço no consciente ou inconsciente dele que tem que ser ocupado. E aquele espaço está sendo ocupado pelo prazer momentâneo, que nem o viciado em cigarro. Pô, tu vai morrer lá na frente. Aí ele brinca, eu não quero morrer rápido. Porque tu brinca com ele que aquilo mata aos poucos. Não quero morrer rápido. Então começa uma posição de brincadeira. Ele quer preencher em cima do gozo egoísta dele aquele momento. Sim, mas o que se faz, eu digo assim, de mais efetivo para auxiliar ele sair daquela situação? Orientação. Mas de início ele não quer aquela orientação, que ele quer ocupar o gozo rápido daquilo. Né? Porque na verdade é difícil, é complicado, mas pelo que eu já li, já escutei, o espírito da criança ali, do cara não está agora jovem, adulto, sei lá. Mas nós temos aquele momento, não sei se você já ouviu falar, claro que sim, que até os 7 anos o espírito está ali para que você possa modelar. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu já li, é a falha realmente dos pais. Mas, o que eu já ouvi também, é que nós já trazemos, em nós, no nosso perispírito, essas tendências. Qualquer que seja vício, não é só droga, não, é o álcool, o cigarro, a comer demais. E o Ricardo falou realmente a verdade. A gente procura porque já é uma tendência nossa, sendo que tem que ser orientado. E isso realmente, às vezes, as famílias não seguem esse... A família foi feita para isso, para que um possa ajudar o outro, mas a gente vai passando as coisas assim despercebidas, pelas situações da vida, correria, trabalho, até mesmo os nossos problemas, porque o pai não é nenhum santo, o pai tem problema também.
tem dificuldades. Então eu acho que assim, o que você fala, a questão, a pergunta, não é que seja certa, mas eu acho assim, é uma questão de, no início, porque quando a gente está com um filho pequeno, a gente só vê um bonequinho, né? Um filhinho. E para quem é espírita sabe que ali não é um bonequinho, é um espírito que já traz de outras vidas para ser moldado, tentar melhorar aquela situação. E quando chega ao ponto, lá em adulto, aconteceu o que aconteceu, né? Da droga, isso aí, é porque ele se deixou levar. Não foi orientado, né? Porque eu vejo assim, é responsabilidade dos pais, sim, mas é responsabilidade nossa também. Porque, por mais que o pai não tenha falado, mas você ouve, você escuta, você tá. Então você decide, você tem livre-arbítrio. É muito complicado, eu acho. E outra coisa também, as verdades do pai, as realidades do pai são uma. Era uma geração. Sim. Nós aqui que vivemos muito na década de 70 e 80, nós somos aqueles anarquistas, aqueles contrários à lei de ordem do momento, em cima de umas projeções disso e daquilo. Nossos filhos têm a visão anarquista, revoltada da geração deles, nos aceites deles, que de repente a nossa linguagem não vai cair ali encaixando aquele ato que está nele ali. Tanto é que você vê que em quantas famílias o pai não bebe, não fuma, não tem vida assim desregrada, e o filho vai para um lado que não é legal. A questão é o quê? É dele. É o espírito, o filho lá, ele já traz. E ele é desobediente. Ele não obedece àquela coisa que os pais colocam, por mais que tenha defeito, mas que sempre tem, não adianta, né? Mas ele escolheu, ele é complicado, né? E a gente entra muito pelo lado E a gente egoísta. também Não fica, pelo lado, nossa, a gente não fez o pelo que lado pode. amoroso, e sim pelo lado financeiro. Ele vai morrer, ele vai me dar prejuízo, ele vai me dar isso. É isso que eu ia falar do que está acontecendo. Você falou negócio de 70, 80, o que está acontecendo hoje também. Houve uma divisão da família, com essa disputa que é pregada entre homem e mulher no mercado de trabalho. Por isso que eu sempre bato nessa tecla que em algum momento, aqui no Brasil, isso vai ter que reverter. Porque você está perdendo. O que acontece? Você está vendo a galera mais nova sendo cada vez mais independente. Ou seja, eles estão sendo obrigados a ser independentes. Então, tu vai ter que chegar uma hora que tu vai ter que puxar o freio de mão e voltar para trás com relação a isso aí. O que você vai querer como prioridade? A doutrina espírita coloca que primeiro vem o intelectual. Primeiro vem o conhecimento das coisas, para depois o moral tomar conta. Escuta só, mas muitas vezes o intelectual... Eu acho que tem que você tem estar que ter alguém para fazer isso. junto. Não, mas aí A doutrina espírita diz, que, pelo que eu já li, que tem que caminhar juntinho o intelectual e o moral. Então. Se você tiver o intelectual, ser inteligente, e você não tiver a moral, você vai usar a sua inteligência para fazer um mal. Não, mas o que coloca ali é que começa primeiro pelo conhecimento. Não, E aí depois, tá, você tem que ter o conhecimento. A moral é uma realidade que vem após esse conhecimento. Não tem como iniciar os dois juntos. Vamos botar essa tese que a gente vai descambar para o outro. Em relação aos sonhos, dá ele conta precisa de todas as variedades que apresentam? Não. Repete a pergunta, por favor. Em relação aos sonhos, dá ele conta precisa de todas as variedades que apresentam? Não. Ainda não. Possuímos o princípio, e já é muito os que podemos explicar nos hão no caminho dos outros. Sem dúvida ainda nos faltam alguns conhecimentos que adquiriremos mais tarde. Não há uma única ciência Não há uma única ciência que, de um salto, tenha desenvolvido todas as suas sequências e aplicações. Elas não poderão completar-se senão por observações sucessivas. Ora, nascido ontem, o Espiritismo está como a química nas mãos de Lavoisier
e dos Bótolas, seus primeiros criadores. Estes descobriram as leis fundamentais, as primeiras balizas fincadas puseram na vida de novas descobertas. Entre os sonhos, uns há que têm um caráter de tal modo positivo que, racionalmente, não poderiam ser atribuídos apenas a um jogo de imaginação. Tais são aqueles nos quais se adquire, ao despertar, a prova da realidade do que se viu e em que absolutamente não se pensava. Os mais difíceis de explicar são os que nos apresentam imagens incoerentes, fantásticas, sem realidade aparente. Um estudo mais aprofundado do singular fenômeno das criações fluídicas, sem dúvida, nos porá no caminho. Pô, que legal, né, cara? Explicação. Então, quer dizer, é aquilo. Primeiro você tem que conhecer as coisas para depois você surfar em conceitos aqui e ali e depois pegar esse cunho moral daquilo tudo. É uma questão de amadurecimento, né? Eu achei interessante aqui, né, que ele falando que esses sonhos que aparecem, essas aberrações, né, pra gente e tal, né, podem ser criações fluídicas. Lógico. De acordo, é por isso a necessidade do preparo para ir dormir. Esperando, eis uma teoria que parece avançar um passo na questão. Não a damos como absoluta, mas como fundada na lógica e podendo ser objeto de estudo. Ela nos foi dada por um dos nossos melhores médiuns, em estado de sonambulismo muito lúcido, por ocasião do fato seguinte. Aí ele vai relatar aqui um fato interessante, né? Lá em León. Instado pela mãe de uma jovem a lhe dar notícia da filha que estava em León, ele a viu deitada e adormecida e descreveu com exatidão o aparecimento em que se achava. Essa jovem de 16 anos era médium escrevente. A mãe perguntou se ela tinha aptidões para tornar-se médium vidente. Esperai, disse o sonâmbulo, é preciso que eu siga o rastro de seu espírito, que neste momento não está no corpo. Ela está aqui, na Vila Segur, na sala onde estamos, atraída pelo nosso pensamento. Ela vos vê e vos escuta. Para ela é um sonho, do qual não se recordará ao despertar. Pode-se acrescentar ele, dividir os sonhos em 3 categorias, caracterizada pelo grau da lembrança que resta no estado de desprendimento no qual se acha o espírito. Aí ele vai colocar aqui essas 3 categorias. Primeiro, o sonho provocado pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, isto é, aqueles em que o organismo apresenta um papel preponderante pela união mais íntima entre o corpo e o espírito. Deles nos lembramos claramente, e por pouco desenvolvida que seja a memória, conservamos uma impressão durável. Carlos, seria interessante a gente fazer essa leitura em casa, tá? Porque o que ele acaba de relatar aí é um experimento científico, né? Onde alguém está sonhando, né? E o responsável por essa pessoa entra em contato com outras criaturas que estavam realizando uma reunião, me parece que uma sessão espírita, né? E foi percebida a presença dessa pessoa que sonhava lá no centro espírita, ou na casa, ou no recinto onde estava ocorrendo a reunião. Então, o espiritismo não foi feito em cima de achismo, né? São teorias que foram criadas através de experimentos, né? Então, a gente tem que entender que isso aqui é uma mensagem para espíritas.
e não para todos. Segundo, os sonhos que podem ser chamados mistos participam ao mesmo tempo da matéria e do espírito. O desprendimento é mais completo. Deles nos lembramos ao acordar, para os esquecer quase que instantaneamente, a menos que alguma particularidade venha despertar a sua lembrança. Isso aqui tem algumas técnicas que a gente até comentou aqui, de lembrar. A primeira coisa naquela vontade de querer lembrar o sonho é não entrar numa ansiosidade do dia, do que tem que se fazer, e sim procurar lembrar o que passou durante esse momento que estava dormindo. Terceiro, os sonhos etéreos ou puramente espirituais são produzidos apenas pelo espírito, que está desprendido da matéria, tanto quanto pode estar durante a vida do corpo. Deles não nos recordamos, ou se restasse uma vaga lembrança do que sonhamos, nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sono. O sonho atual dessa jovem pertence à terceira categoria. Ela não se lembrará dele. Foi conduzida aqui por um espírito muito conhecido do mundo espírita leonês e mesmo do mundo espírita europeu. O sonâmbulo médio descreve o espírito Carita. Ele a trouxe com o objetivo de que ela conserve, se não uma lembrança precisa, um pressentimento do bem que se pode aurir de uma crença firme, pura e santa, e do bem que se pode fazer aos outros, fazendo a si mesmo. Interessante ele colocar isso, uma crença firme. A sua verdade é preponderante, é absoluta na sua realidade ali na frente. Ela diz à mãe que, caso se lembrasse tão bem em seu estado normal, quanto se lembra agora de suas encarnações precedentes, não demoraria muito tempo no estado estacionário em que está, pois vê claramente e pode avançar sem hesitação, ao passo que no estado ordinário temos uma venda sobre os olhos. Ela diz aos assistentes: obrigado por vos terdes ocupado de mim. Depois beija sua mãe. Como é feliz, acrescenta o médico, terminando, como é feliz com este sonho, do qual não se lembrará, mas que nem por isso deixará de lhe causar uma impressão salutar. Olha a importância do sono, do sonho, né? Do sonho e de trabalhar o sentimento que tu está ali na hora que acorda. Querer lembrar o que é o sonho é secundário. O primordial é você, por que eu acordei ansioso, nervoso, ou alegre, feliz? Isso tudo vai te dar uma bússola. Como você tem que estar no dia se policiando para não continuar nessa faixa vibratória que de repente está ali viciada. E Carlos, ela fala ali, né, que se ela soubesse, né, antes, como ela estava vendo ali, né, das vidas passadas, as decisões seriam outras, né? São esses sonhos inconscientes que proporcionam essas sensações indefiníveis de comportamentos e felicidade, de que não nos damos conta e que são um antigozo daquilo de que desfrutam os espíritos felizes. Então, é um prelúdio, né, dessa felicidade lá na frente. É aquele não querer voltar do Enem que ele falou, né? Poxa, tá tão bom lá no Enem, para que voltar? Vai dar para ler tudo, vai dar para ler tudo. Sim, vai.
Deduz-se daí que o espírito encarnado pode sofrer transformações que modificam suas aptidões, um fato que talvez não tenha sido suficientemente observado. Vem em apoio da teoria acima. Sabe-se que o esquecimento ao acordar é um dos caracteres do sonambulismo. Ora, do primeiro grau de lucidez, o espírito passa, por vezes, a um grau mais elevado, que é diferente do êxtase, no qual adquire novas ideias e percepções mais sutis, saindo deste segundo grau para entrar no primeiro. Não se lembrará do que disse, nem do que viu, depois passando deste grau para o estado de vigília, há um novo esquecimento. Então isso aí é um trabalho contínuo de percepção, de trabalhar esse aguçamento da percepção. Não é de uma hora para outra, é dar atenção, é ter a força da vontade de querer, saber, intuir e até codificar o que a gente está sentindo. Uma coisa a notar é que há lembrança do grau superior ao grau inferior, enquanto há esquecimento do grau inferior para o superior. É, pois, bem evidente que entre os dois estados sonambúlicos de que acabamos de falar, passa-se algo análogo, parecido ao que ocorre entre o estado de vigília e o primeiro grau de lucidez, que o que se passa influi sobre as faculdades e as aptidões do espírito. Dir-se-á aí que do estado de vigília ao primeiro grau, o espírito é despojado de um véu, que do primeiro ao segundo grau é despojado de um segundo véu, não mais existindo esses véus nos graus superiores. O espírito vê o que está abaixo e se lembra. Descendo a escala, os véus se refazem sucessivamente e lhe ocultam o que está acima, fazendo que deles perca a lembrança. Às vezes, a vontade do magnetizador pode dissipar esse véu fluídico e restabelecer a lembrança, ou restituir a lembrança. Como se vê, há uma grande analogia entre esses dois estados sonambúlicos e as diversas categorias de sonhos descritos acima. Parece-nos mais que provável que, num caso e no outro, o espírito se ache numa situação idêntica. A cada degrau que sobe, eleva-se acima de sua camada de névoa. Sua visão e suas percepções são mais claras. Esse texto aí escrito por Allan Kardec, né, Carlos? Como foi dito aí na Revista Espírita de julho de 1865. E aí, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Sobre esse caso aí, eu já fico meio parado, porque de vez em quando eu posso para descobrir como foi meu passado. Eu falo, o que eu errei? Eu só recebo uma resposta, vai trabalhar. Agora, sobre aquele problema que estavam falando, eu vim mais debater sobre o erro do filho. E quando há um erro do pai, o filho não comete. E de vez em quando, nós temos muita família assim. E eu não vou citar coisa, eu tenho muito conhecido assim. Os pais foram rebeldes, fez tudo isso, e o filho não. Eu, particularmente, uma coisa tão assim, eu tenho na minha família, mas eu fumei, bebi, as minhas coisas, fumou, bebeu, e meu filho nunca fez isso. Não. Tá, não, nunca fez. A minha mãe também nunca soube que botar um copo de bebida na boca de ser água refrigerante. Os filhos, tudo
fizeram certo. Não estou dizendo a parte ótima, essas coisas todas não. Tudo fizeram as coisas erradas. E agora? Como é que fica? É porque às vezes não é somente o filho. Às vezes o pai, coisa como essa, tem conhecido o pai e a mãe se beneficiaram de tudo. Mas o filho não. Há pouco tempo faz só, está na televisão. Uma jovem de 20 e poucos anos pediu ajuda para tirar o pai e a mãe da droga. E ela tinha sido criada assim. Quer dizer, aí eu acho que isso é, como que diz, não é o pai e a mãe. É o ser humano que está encarnado. Porque o pai tem um nível, a mãe tem um nível. Às vezes, espiritualmente, eles não são parentes. Essa que é a realidade. Né? Então, acho que é bom a gente repetir. Aí, diz que os filhos, os jovens, como é que é? Estão muito libertados. Mas a gente vê, eles querem a liberdade, mas infelizmente a realidade é essa. Mas quem paga? É você, ele e eu. Eles, a maioria, não estou dizendo todos, a maioria quer viver nas custas das pessoas idosas. Seria bom mesmo, se eles escolhessem a liberdade, mas eles se garantissem a viver. Mas não. Mas será que isso tudo, essa dúvida, não é um sentimento de culpa por não ter intervido na hora que tinha que intervir? Não, mas se hoje ele está sendo sustentado por você, é porque você deu brecha, você deu situação, você deu tudo. E você não deu uma educação mais grosseira por pena do que recebeu do pai lá atrás, na tua infância, e hoje você leva no colo. Mas infelizmente, cara, agora nós vamos botar a lei. A lei do nosso país é essa. Eu acho o seguinte... Você vai apertar, a lei vai te botar na cadeia. Eu acho o seguinte... A realidade do nós aqui, somos do nosso tempo, o pai fazia, estava feito, acabado. Entendeu? Um exemplo, eu tinha no meu jovem nesse dia, eu estava falando com meu filho, existe opção. Estou falando com minha esposa, né? Se a gente cometesse um negócio, eu e a opção, né? O sonho é te pegar na rua, te pegava nas costas, não tinha pai, não tinha mãe para ninguém. Hoje não. Eu olho para você, você diz que eu estou te desprezando, que eu estou fazendo isso, vai me chamar por isso. Seu Fernando, não é a realidade. Eu acredito o seguinte, né? A gente está analisando aqui a questão do espírito. O espírito que hoje é filho, o espírito que hoje é pai, né? Esse tipo de questionamento na casa espírita, tem tanta vertente. As deficiências podem ser de lá ou podem ser de cá. Ou podem ser de outro lado também. O pai também, por isso que eu dei o pai, o filho. A gente está analisando o espírito em si. Por acaso, foi colocado aqui o exemplo do filho, né? Mas, é como o senhor falou, quantos pais que o filho se desdobra para colocar aqueles pais na linha? Eu acho que quando surgem essas situações, a gente, no primeiro momento, a gente fica revoltado e toda a família vivencia isso aí, e a vontade que tem da gente resolver a moda Pinochet, né? Mas a doutrina espírita nos mostra que você tem que ser sim rígido, você tem que ser rigoroso, né? Mas se tu não colocar amor nesse rigor, a situação vai continuar. Agora tu falou a palavra correta. O amor não adianta eu arrancar meu filho para fazer isso, para fazer aquilo. Se eu não der amor aí o que eu vou falar? Amor que a gente fala é o entendimento, é a compreensão de saber por que o cara está vivendo. O amor aqui é muito definido como gostar, e o amor não é gostar. Não, cara, eu não estou levando para não, sim, mas o pai, o sentimental é esse, é o gostar. A gente tem que amar até o que não gosta. Tá, o que eu quero colocar é o seguinte, cara. Quando tu vive essa situação na tua família, é complicado. Eu vivo isso. A vontade é de você chegar e enfiar a mão, né? Mas você tem que compreender, né, que como espírita que somos, aquilo está acontecendo por quê? Né? Será que vai ser só no tapa? Tem hora que tem que dar mesmo, tem hora que tem que dar uma lambada, né? Mas uma lambada com amor, né? Sim. Eu vivo isso. E o que eu faço? É minha filha. Eu vou jogar para fora de casa? Eu acho não vou dar comida. Eu dou para cachorro, para gato.
Agora, o supérfluo eu não dou. Sim. Eu acho que E saber em cima dizer desse não mote, também é muito importante. em cima desse mote aí, E seu desde Fernando, pequenininho, lá no início. Mas em cima desse mote do seu Fernando, na vida é dado pra gente escolhas. E você tem que ter ciência. O cheiro dessa droga que a gente já sabe, a droga parece também um tipo desse tal desse cigarro, né? Tal de cigarro que está até matando. Mas a pessoa está tão coisa que não se consegue se libertar. É mais uma droga que apareceu e está aceitando. E os pais, não é? Deixa o menino falar, tadinho. Eu acho que a vida, em cima desse mote aí que o seu Fernando aí falou, Só isso. ela é uma questão de um monte de escolhas. Eu fui criado, eu fui criado meio assim. Você tem a escolha. Minha mãe prendeu eu, o Valdemir Safran, que aprendeu de ter um Safran, depois ela chutou. Então você tem escolhas que você pode fazer. Mas também foi posto para mim que essas escolhas, lá na frente, elas vão gerar consequências. Eu fui apresentado à droga com 19 anos. Um colega meu, esse cara hoje é delegado. Ainda cheira até hoje. Amigo meu de colégio. Pegou, não, lambida, negócio de estudo. A gente fazia área de saúde. Eu lambi, abriu minha garganta, eu falei assim, pô, Renato, você é mais inteligente do que eu, cara. Pô, se esse troço está fazendo mal aqui, tu imagina isso com a cabeça. A minha escolha de não usar a droga, eu não me transformo por isso não, isso não é vanglória não. Foi simplesmente da saúde. E é o que está acontecendo agora. Muita gente você está vendo morrer, adquirindo doenças, inclusive. A minha escolha lá atrás, há 20, 30 anos atrás, de não usar droga foi essa. Depois veio a morte do meu pai. Meu pai sempre falou pra gente, se tu fumasse, meu pai fumava, meu Valdemir pegava 3, 4 carteiras no dia, se tu pegava 6, vou arrebentar, vou botar dente e tudo. A primeira coisa quando meu pai morreu na semana foi eu pegar o maço de cigarro, eu não consegui fumar. Aí a gente foi o espiritual que cortou. Tá entendendo? Eu não consegui, porque eu me tentando fumar, não consegui fumar. Então a escolha de saúde foi sempre da saúde. Não basta porque foi verdade. Gente, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para aquele momento final da reunião. Vamos respirar fundo, bem fundo, né? É muito interessante o debate, é muito legal, né? Mas assim, o tema hoje foi sonho, né? E a gente está fugindo do tema. Aí outra vez a gente traz esse tema aqui e vamos discutir, que é muito legal. A doutrina tem muita proposta, né? Para nos ajudar, né, na solução desse problema que é tão grave, né? E a gente fala assim com muito respeito, né? Tanto em relação aos encarnados que estão envolvidos, quanto aos desencarnados. A gente não pode esquecer desse outro lado, né? Mas vamos lá, gente, vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, podemos trazer para cá, atrair aqui para o nosso ambiente tanta boa energia, boas forças, né? Pela nossa vibração, e é isso que nós estamos pedindo, com muita humildade e espiritualidade, dentro do nosso merecimento. Que cada um de nós possamos receber a nossa cota de energia nesse momento. Estamos na matéria, precisamos da força da energia física, mas que o nosso espírito, nesse convívio com o lado espiritual, possa adquirir a consciência, né? Possa amar um pouco mais, possa compreender um pouco mais, ser um pouco mais paciente e tolerante. E como a gente sempre faz, né, a gente vai acrescentar aqui uma canção, se o rádio nos ajudar. E que cada um faça o seu pedido. Converse com Cristo, porque eu tenho certeza que Ele está entre nós.
o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. Oh, oh, o universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. Oh, oh, o universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. Que Deus rege com ternura e amor. Que Deus rege com ternura